Fala, meus compadres, aqui é o Jefferson, pode me chamar de compadre. E hoje nós vamos falar de algo, vou usar esse termo terrível que está acontecendo no Brasil, que é a PEC da blindagem. Você pode dizer que o Nicolas e outros bolsonaristas vão falar que é um jeito de se blindar da perseguição que o STF está realizando à direita, né? Mas, primeiro ponto, por que você defende os bolsonaristas? Porque eles são de direita? O que seria de direita? O que seria um conservador? Um conservador é uma pessoa que defende aquilo que se provou ao longo do tempo. Um exemplo do que se provou ao longo do tempo é a instituição da família. Por isso que o conservador defende a família. Você tem o lema Deus, família e pátria, né? E a família está no centro disso. E uma coisa que o conservador ele defende também, no caso, é a defesa das instituições. Ah, mas as instituições aqui no Brasil, elas são falhas. De fato, a democracia, ela é falha. Alguns países mais, outros países menos. Mas a gente tem, de fato, a democracia aqui no Brasil. Ah, mas a perseguição foi muito forte ao Bolsonaro e tudo mais. Mas vamos ser sinceros, seja sincero com você mesmo. Você acompanha a política desde o começo, viu os primeiros fatos para poder ter certeza do que você escuta da sua liderança política? Eu acompanho a política e sou imparcial desde o começo. E eu sou uma pessoa de centro-direita. E de fato, do parte do governo Bolsonaro, houve um esticamento da corda e a Suprema Corte puxou do outro lado. No final das contas, aquele que tinha mais força conseguiu puxar o outro lado e derrubar. Então, não acaba sendo uma perseguição propriamente injusta. Eu sou contra a prisão do Bolsonaro, essa perseguição que está acontecendo. Eu acho que o Bolsonaro devia ser preso por outros meios, seguindo o rito correto, mas já que ele já está preso, existem outras pautas para ser tratada. E como o próprio deputado Kim Kataguiri já disse, teve outros projetos de leis que visam proteger, já for para votação na casa lá dos deputados, para proteger o que é falado na Câmara lá. E não foi aprovado pelo pessoal do PL. E agora vamos fazer um exercício muito simples aqui. Vocês devem ter percebido que o PT e o PSOL votou majoritariamente contra. Por quê? Essa pauta da blindagem ela é muito impopular. A maior parte da população é contra isso. Por que é contra? Porque um deputado ele só vai vir a poder ser investigado se ele for autorizado pelos seus pares. E é óbvio que o cara que é o seu par, o seu colega, não vai autorizar que o colega dele seja investigado. Por quê? Porque quando for a vez dele, ele vai querer essa proteção também. E tem uma frase que diz: na democracia, os piores tendem a ascender ao poder. Por quê? Porque o pior ele mente, ele deturpa, ele engana. Então você precisa ter essa liberdade de acusar e julgar sem esse conluio, autorização dos seus pares, né? Então, continuando naquele ponto do blindando do STF, é muito simples. Haja de acordo com o que a nossa democracia oferece aqui. Se ela dá um limite que você não faça tal coisa, não faça. Tente passar uma PEC para isso. E se você for observar, quais PECs foram passadas? Deixa no comentário aqui para beneficiar a população brasileira por essa ala que está querendo se blindar. E como eu estava falando agora há pouco, quando o governo federal ele vai contra essa medida impopular, ele vai arrecadar votos de pessoas mais que não são nem de direita nem de esquerda, que são pessoas neutras. Porque essas pessoas vão olhar e falar, pô, o governo está contra uma coisa que é. Então, se você é contra o governo atual, você tem que ser contra essa PEC, porque ela vai deixar popular o governo atual e vai deixar impopular a direita. E agora o ponto mais perigoso que essa PEC traz. Membros de facções criminosas vão poder adentrar no nossa casa legislativa e vão estar blindados. Eles vão poder anunciar para facções de forma antecipada operações da polícia. Eles vão poder indicar pessoas para cargos de liderança da facção. Então isso vai blindar essas pessoas do crime organizado que tem muito poder e muita influência em muitas áreas. Vide que um quarto da população brasileira vive sobre o território dominado, ocupado por alguma facção criminosa. E isso vai favorecer muito o crime organizado no Brasil.
O que é crime organizado? Para facilitar a contextualização, é quando o crime ele está interligado com pessoas de dentro do Estado que fazem uso de artimanha para facilitar a vida criminal dessas pessoas, a atividade criminal, e eles conseguem, por meio de atividades lícitas, lavar o dinheiro. Então, essa PEC da blindagem facilita muito para que essas pessoas das organizações criminosas adentrem na política e fiquem protegidos. Mas o que é o ponto principal? Eu vou agora ir direto ao ponto. A ala bolsonarista, doa quem doer, provocou isso. Quando eles começaram a discussão com a Suprema Corte, em vez de querer passar projetos. É só se lembrar da CPMI da Lava Toga, quando você já tinha 20 assinaturas, faltando só do Flávio Bolsonaro. Ele começou a articular contra. Se tivesse passado isso, a Suprema Corte nunca teria feito o que fez. Outra coisa, quando foi passado na Casa dos Deputados, no Senado, faltava o presidente sancionar a lei que acabava com decisões monocráticas da Suprema Corte. O que aconteceu? Jair Messias Bolsonaro vetou. Então, tudo isso que eu falei, pesquise para você ver, e você vai ver que as pessoas que estão votando nessa PEC da blindagem estão votando apenas para proteção de si e não para o bem do povo. Isso vai piorar muito o Brasil depois, porque vai ser difícil de cobrar esses candidatos, essas pessoas, e vai favorecer que o crime organizado cresça dentro de Brasília, mais ainda. Eu não vou pedir desculpa se te magoei por falar isso, porque é a verdade. Doa quem doer. E, se possível, deixa o like, se inscreva no canal, acompanhe as outras iniciativas da casa, que é o podcast Prosa de Compadre, o Além da Quimera e o Projeto Malaquias. Desejar um forte abraço e até mais, meus compadres.